Olá, gente, tudo certo? Tranquilo? Vamos lá, vamos falar hoje sobre poliarquia. Esse é um conceito bem importante, cunhado pelo Robert Dahl. É um dos mais importantes teóricos da ciência política no final do século XX, onde ele vem trazer várias discussões, né, e reforçar algumas discussões sobre as teorias da democracia. Uma das preocupações do Robert Dahl é avaliar os graus de democratização em cada realidade. É possível que um país seja mais democrático que outro? Como que a gente avalia isso, né? Então ele se preocupou em estabelecer uma métrica, né? O que é uma métrica? É uma medida. Como medir se uma realidade é mais democrática que outra, né? Então nisso ele vem estabelecendo alguns critérios, né, alguns conceitos para fazer essa avaliação, né, que a gente vai falar hoje, tá bom? Então ele começa aí com duas questões, né? Quais as características básicas para se considerar um Estado como democrático, né? Se fala muito, determinado país é democrático, o outro é parcialmente democrático, o outro não é, mas como que a gente avalia isso? Por exemplo, aqui no Brasil, diante da atual situação política, nós somos um Estado democrático? Né? Alguns dizem que estamos entrando numa ditadura por conta da gestão governamental atual, né? Outros falam que nós já estamos por conta de alguns processos de censura, de limitação da participação do povo, enfim, como que a gente avalia isso, né? Então, por isso que as ideias de Robert Dahl são importantes aqui para a gente ter alguma referência como base, tá bom? Para fazer essa avaliação, né? Então ele vai colocar aí, o que é mais importante para o Estado? A democracia em si, né, consolidada, ou o processo de democratização? Os caminhos para se chegar à democracia, né? Então essa é a preocupação dele, avaliar graus de democratização em cada realidade. E para isso ele vai levantar esses dois processos. Ele vai falar que não só um país chegar a uma democracia sólida, mas os caminhos para se chegar a ela são importantes também, né? Então, tanto o processo de democratização como a democracia. Esses dois processos, eles vão reforçar esse contexto mais sólido da democratização, que é o que eles chamam de poliarquia, tá? A gente vai definir isso melhor. Certinho? Então, beleza, ele vai colocar. Ele define dois eixos para avaliar os níveis de democratização da política. Um deles é o da competição pública. O da competição pública. A competição pública nada mais é do que a democracia representativa, né? Ele usa esse nome aqui, competição, mas, né, a gente pode usar também aqui democracia representativa, que é um termo mais usual nas teorias da democracia, tá? Se você não participou da aula passada, se você não leu o texto, se você não assistiu o vídeo, sugiro que você pare aqui, volte lá na semana passada, né, acompanhe a discussão da semana passada e depois volte para cá, tá? Porque falar de poliarquia a gente precisa entender o que foi discutido semana passada, tá bom? Da democracia participativa e representativa. Não sai pulando igual um doido não, que você vai ficar perdido depois, tá bom? Então a competição nada mais é do que isso, do que a democracia representativa. A gente pode falar de competição, lembrar de eleição. A eleição nada mais é do que uma competição pública, né? E o outro eixo é a existência de espaços públicos de contestação. O que é contestação? É a participação da sociedade civil, né? Então, ela fala que são esses dois eixos, da competição mais a contestação. Esses dois eixos vão formar a poliarquia. Aqui, mas vocês vão entender aqui, a competição é a representação, a democracia representativa, e a contestação é a democracia participativa. Beleza? Então, ela vai falar que algumas realidades valorizam muito a democracia participativa, né? O processo eleitoral, político, como se política fosse só eleições, e outras realidades priorizam muito a democracia participativa. Ele vai falar que as realidades que
articulam essas duas formas de democracia, a representativa e a participativa, elas têm uma democracia muito mais sólida. Né? Isso que ele vai chamar de poliarquia. Tá bom? Então ele vai colocar aí 4 formas principais de regimes democráticos. O texto está falando aqui disso, né? Então o primeiro deles, é a hegemonia fechada. O que é hegemonia fechada? É um regime onde a disputa pelo poder é baixa e a participação também é baixa. Ou seja, tem pouca representação e pouca participação. Ou seja, é um regime autoritário, né? Não necessariamente seja uma ditadura, mas as eleições são limitadas, né? Talvez com poucos partidos, pouca representação, pouco acesso de determinados grupos a eleições, né? E a participação da sociedade civil também é limitada. Então, tanto a representação como a participação é baixa. Isso é uma hegemonia fechada. Outra é a hegemonia inclusiva, onde os regimes pela disputa é baixo, mas a participação é mais extensa. Ou seja, tem pouca representação, mas tem muita participação. É possível isso? É possível, claro. É mais difícil acontecer. Muito difícil. Temos pouquíssimos exemplos na atualidade, pouquíssimos exemplos ao longo da história. A França, em um determinado período, ela teve um grande acesso de participação, né, da sociedade civil, e o processo eleitoral, né, já era um pouco mais limitado, tá bom? Apesar de ser pouco comum, é um regime democrático possível, certo? Outro, da oligarquia competitiva, onde a disputa é alta, né, tem muita representação, porém a participação é limitada. Ou seja, tem muita representação e pouca participação. E o regime, que eu falar que é o regime ideal, né, que é um regime democrático mais favorável, mais sólido, que é o da poliarquia. Ele vai falar, a disputa é alta e a participação também é alta. Ou seja, tem-se muita representação, mas tem também muita participação, certo? Acho que vocês podem anotar isso no caderno de vocês aí, belezinha? Então isso aqui fica mais claro um pouquinho, né? Então, por exemplo, a nossa realidade aqui, brasileira, ela se encaixa em qual regime democrático, né? 30 segundos aí para vocês pensarem. Pode pausar e pensa. Seria bom, né, se a gente tivesse um espaço, né, para a gente discutir isso, mas a aula não está sendo síncrona, né? Mas enfim, então alguns, oh meu Deus, fugiu o nome. Eu ia falar especialistas, não são especialistas, né? Mas alguns pesquisadores da ciência política consideram que nós estamos dentro de uma oligarquia competitiva. Por quê? Nós temos o regime de disputa, né, de representação política, que ele é extenso. Qualquer um de nós pode se candidatar. Nós temos vários partidos políticos, de várias ideologias, né? Apesar que temos uma representação limitada, geralmente quem se candidata e quem chega a ser eleito, né, são determinados grupos. Geralmente são homens brancos, de uma certa posição econômica, né, privilegiada. Então a nossa representação não é tão representação assim, né, vamos colocar, né? Então nesse caminho aí tem vários critérios, né, de discussão que a gente pode levar em consideração, né? Então alguns consideram que nós estamos numa oligarquia competitiva, né? Outros dizem que nós estamos caminhando para uma poliarquia, porque nós temos vários instrumentos de democracia participativa que eles são favoráveis, né, para a participação da população, né? Outros consideram que nós estamos numa hegemonia fechada.
Mas a ideia que mais prevalece é que nós estamos dentro de uma oligarquia competitiva, tá bom? Ou não necessariamente dentro de um e o outro, já que a nossa democracia ela é feita de altos e baixos, né? Então, em alguns momentos, nós temos um processo de democratização mais alto, mais favorável, depois mais baixo. Então, a nossa história democrática, né, ela está sempre variando muito. Porque a nossa democracia ela é muito recente, né? A nossa democracia ela tem pouquíssimos anos, né? A partir de 1988 que nós tivemos um processo democrático um pouco mais favorável, né? Final da década de 80. Tá certo, gente? Mas essa é a ideia geral da poliarquia, né? essa questão das medidas, né? De se avaliar, de se pensar, pelo menos ter uma abertura para se pensar os graus de democratização em uma determinada realidade. Tá bom? Abração em todos.